Olá, meus amiguinhos! Vocês gostariam de aprender a cozinhar? Então vem comigo neste canal que se chama 34 Comida no Prato, que eu gravei alguns vídeos onde eu terei o maior prazer de ensinar-lhes sobre culinária. E tenho certeza que em 3 ou 4 tempos vocês estarão preparando almoços, jantares e petiscos para toda a família. Vamos cozinhar? Olá, amiguinhos! Hoje nós teremos a nossa 4ª aula e o assunto é almôndegas. Almôndegas em italiano se chama polpette. E por isso, por se chamar polpette, muitas pessoas conhecem esta receita como porpetta, mas o nome correto é almôndegas, tá? Como aprendemos anteriormente, nós temos uma série de regrinhas a serem aprendidas. A gente já aprendeu 4. Aí, 2 importantíssimas em todo início de aula serão aquelas: higiene e organização. Higiene, já sabemos tudo que faz parte da regrinha. A organização também, primeiro com os ingredientes e depois com os utensílios. E a regrinha de hoje que nós vamos aprender é sobre o sal. A regrinha de hoje, que é o sal, é muito importante na culinária, porque se eu salgar demais a comida, eu não vou poder retirar o sal. Então, eu sempre tenho que salgar menos. Por exemplo, eu tenho até como retirar um pouco de sal quando eu estiver fazendo um molho, quando eu estiver fazendo uma sopa, quando eu estiver fazendo um feijão e eu estou achando que ficou salgado demais, o que eu faço? Eu coloco ou umas rodelas grandes de batata crua para ferver junto, ou algumas folhas de couve, porque eles vão absorver o sal desta comida. Então, nós temos que prestar muita atenção ao sal. Então, vamos à receitinha de hoje. Almôndegas: 500 gramas de carne moída, um ovo, uma cebola ralada, miolo de um pãozinho duro, daqueles que sobrou do dia anterior, uma xícara de chá de leite, uma colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de queijo ralado, sal, pimenta e noz moscada, que eu já vou falar para vocês o que é, e farinha de rosca para empanar. Então, como eu sigo fielmente as regrinhas que eu ensino a vocês, está aqui a minha organização com os ingredientes que nós vamos ocupar hoje, certo? E à medida que eu for precisando, eu vou pegando os utensílios que eu já separei, porque eu já li toda a receita. Então, nós vamos iniciar pelo pãozinho. Um pãozinho, eu retiro a casca para ficar só o miolo, porque a casca ficará um pouco grosseira dentro da almôndega. Então, eu coloco um pãozinho e coloco uma xícara de chá de leite sobre o pãozinho. Para quê, Miriam? Simplesmente para umedecer este pãozinho, porque eu vou ocupá-lo molinho na receita. Certo, queridos? Então, está aí. Agora, iniciando a nossa receita, vamos seguir a ordem. 500 gramas
de carne moída. Então, 500 gramas de carne moída já está aqui. 500 gramas de carne moída. Um ovo. Já falei para vocês da regrinha do ovo, não é mesmo? Nunca eu posso quebrar o ovo aqui. Por quê? Porque senão, se o ovo não estiver bom, eu vou estragar toda a receita e não só o ovo que não está bom. Então, quebramos o ovo, ele está bom, eu já vi que está bom, então eu jogo o ovo sobre a minha receita. Depois, uma cebola ralada. Eu já ralei a cebola e quero dizer para vocês aí um cuidadozinho para o ato de ralar a cebola. Não precisa ralar a cebola até o fim para não machucar os dedinhos. Porque eu já disse para vocês que a gente não joga nada fora na cozinha. A gente guarda aquele toquinho que sobrou da cebola, que eu não consegui ralá-la inteira, e guardamos para jogar num caldo de sopa, num molho que vai ferver bastante e por aí afora. Então, a cebola, em seguida, a xícara de chá de leite e o miolo do pãozinho estão lá amolecendo, né? Uma colher de manteiga, uma colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de queijo ralado, 2 colheres de sopa de queijo ralado, sal, pimenta e noz moscada a gosto. Lembram da nossa regrinha de hoje? O sal não posso salgar muito. Então eu vou salgar e depois eu vou provar. Se estiver faltando, eu coloco. Então eu já coloco pouquinho e depois eu experimento. Daí vocês poderão me perguntar, mas Miriam, experimentar carne crua? Não, eu vou ensinar um jeitinho de vocês provarem se o sal está bom. Pimenta algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Então, também pouquinho de pimenta, só para dar um saborzinho, certo? E aqui está a famosa noz moscada. Noz moscada veio da Indonésia, olha que longe, hein? Veio da Indonésia. Ela é a semente de uma árvore gigantesca que chega a atingir 20 metros de altura e chama moscadeira. Quem tornou a noz moscada conhecida foram os árabes. E antigamente, muito antigamente, esta especiaria era uma das mais exóticas e, consequentemente, uma das mais caras. Então, era sinal de status, era sinal de mostrar que a família era rica quando utilizava, pensem vocês, apenas uma raladinha de noz moscada nas comidas. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim, porque a noz moscada dá um saborzinho fundamental para algumas receitas. Então, eu tenho aqui um raladorzinho pequeno, onde eu ralarei um pouquinho da noz moscada. Um pouquinho da noz moscada, que já está de bom tamanho, porque ela é saborosíssima. E agora nós vamos ao nosso pãozinho. Eu posso colocar o meu pãozinho pingando leite desse jeito? Não, senão vai amolecer tudo. O que que eu faço? Eu vou espremer o pãozinho até sair todo o líquido. Olhem bem, ó. Poderia até pôr de molho na água, sem problemas, mas a gente quer deixar a receita mais gostosinha, então a gente pôs de molho no leite. O que que faz com o leite? Agora,
Esse daqui não dá para aproveitar, então dá para o gatinho, tá bom? Coloquei todos os ingredientes, agora mão na massa. E vamos lá. A mãozinha, claro, já tem que estar lavadinha, tudo limpadinho. E mãos de cozinheiros estão sempre sendo lavadas, estão sempre limpinhas, unhas curtas, bem limpinhas. E aí vamos espremendo a nossa almôndega, que já está quase no ponto. Olhem como o miolinho de pão deu consistência para a nossa massa. Olha só, ó. Deu uma consistência boa para a nossa massa, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a massa da almôndega. A receitinha está pronta. Agora nós vamos fazer a almôndega. Um minutinho que eu vou lavar minhas mãos. Continuando a nossa receita, lembram que eu falei para vocês da regrinha do sal? Ai, Miriam, como que eu vou experimentar carne crua? Eu não gosto, acredito que vocês também não, né? Mãozinha lavada, mãozinhas limpas, põe o dedinho bastante dentro da carne e experimenta. A minha está faltando um pouquinho de sal. Então, eu venho aqui e coloco um pouquinho mais de sal e mexo. E mexo bem, porque senão o sal fica colocado tudo num espaço só, certo? E agora que eu já coloquei mais salzinho, vamos ver se está bem. Com outro dedinho, porque depois eu vou lavar a mão também. Agora está bom de sal. Então agora nós vamos fazer as bolinhas. Para as bolinhas, vocês poderão, não façam muito grandes para que elas possam fritar bem por dentro. Então, mais ou menos, só para vocês terem uma noção de quantidade, uma colher de sopa para cada bolinha. Então, peguei a quantidade, fiz uma bolinha, joguei na farinha de rosca para empanar. O que é empanar, Miriam? Empanar é isto aqui, ó. Colocar o pãozinho em volta da almôndega. E aí vamos lá fazendo todas as nossas almôndegas. Olha que rapidinho que é, ó. Viu? Ó, sem problemas, ó. Já passei, deixo ela bem redondinha, e vou fazendo. Claro que eu não vou fazer todas, né? Eu vou fazer só 4 para explicar o restante da receita para vocês. Agora que nós fizemos 4, vamos fazer 5. Agora que nós fizemos 5 almôndegas, tá um pouquinho maior esta, tem problema. Vocês podem ir. Cozinha é experiência. Uma hora dá certo, uma hora não dá muito certo, e vocês vão se corrigindo, porque vocês vão ver ao longo do aprendizado que algumas coisinhas não saem do jeitinho que a gente quer. Então a gente tem que ter criatividade para modificar alguma coisa que não deu certo. Bom, agora que nós já aprendemos a enrolar as almôndegas, chegou a hora de fritar. Como eu não vou fritar, que o fogão fica um pouco distante para a câmera, eu vou explicar aquela regrinha que nós aprendemos a aula passada,
que é a regrinha do fritar. Vocês já sabem como é que chama isto, escumadeira ou espumadeira, e uma panelinha pequena na hora de fritar. Bastante óleo, bastante óleo. A receitinha de hoje também pede o óleo não muito quente. Por que mesmo o óleo não muito quente? Porque a almôndega a carne da almôndega está crua. Se eu jogá-la num óleo fervendo, ela vai ficar torradinha por fora e cru por dentro. E ninguém vai querer comer uma almôndega crua, não é verdade? Então, vocês esperam o óleo ficar um pouco quente e depois colocam de que jeito que eu falei? Sem jogar. Colocam devagarzinho. Então, olha o que vocês podem fazer. Coloca na espumadeira e joga no azeite que já está, no óleo que já está quente, de uma em uma, colocando 3 ou 4 de cada vez, não mais do que isso. Por quê? Porque senão o óleo começa a borbulhar e fica muito difícil vocês trabalharem direitinho. Certo, queridos? A partir daqui, o fogo está fazendo o resto. E aí, qual é a outra parte da regrinha fritar? Assim que eu fritar as almôndegas, eu tenho que colocar um papel toalha, um papel absorvente para que tire o excesso do óleo, Então, depois de fritinhas, essas não estão, claro, né? Que eu já expliquei o porquê. Depois de fritinhas, eu vou colocá-las sobre o papel para que este papel absorva o excesso de óleo que ficou nas almôndegas. Compreenderam a receitinha de hoje? Então, agora chegou a hora daquele desafio. Lembram que em toda aulinha tem um desafio? Então, eu quero dizer para vocês. Primeiro, a resposta do desafio da aula passada. O desafio da aula passada era assim: somos muitos irmãozinhos, vivemos todos na mesma casa. Se nos coçam a cabeça, num instante morremos. O que somos? Somos os fósforos, que vivemos tudo na mesma casinha, na caixa de fósforo, e se a gente coça a cabecinha de cada um, ele morre, não acende mais, não é? Então, a resposta é o fósforo, os fósforos, né? O desafio de hoje é sobre uma regrinha. Olha que dica boa que eu estou dando. Quem sou eu? Na água eu nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água, morrerei.